Olá, queridos, tudo bem? Um excelente dia para vocês. Sejam bem-vindos aqui nessa segunda-feira, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de crescimento, né? Essa semana continuamos aí aprendendo sobre a autoridade espiritual. Eu tenho certeza que cada palavra, que cada dia aqui tem falado profundamente ao seu coração. Nós devemos buscar sempre isso, crescer na presença de Deus a cada dia. Hoje vamos continuar falando sobre as manifestações da rebeldia do homem. Razão. A injúria vem do raciocínio. A rebeldia do homem contra a autoridade manifesta-se em palavras, raciocínio e pensamentos. Se o homem não reconhece a autoridade, dirá palavras injuriosas, e tais palavras geralmente brotam do seu raciocínio. Cã tinha as suas razões para injuriar o seu pai, pois Noé estava nu. Miriam falou contra Moisés, fundamentando-se no fato de seu irmão ter se casado com a mulher etíope. Aquele que se sujeita à autoridade, entretanto, vive sob a autoridade, não sob a razão. Parece-nos que Datã e Abirão tinham razões ainda mais fortes, pois responderam a Moisés: você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Quanto mais raciocinavam, mais fortes razões tinham para desconfiar que Moisés não era quem parecia ser. O raciocínio não permite a reflexão, uma vez que só se agrava por meio dela. As pessoas deste mundo, elas vivem segundo a razão. Portanto, se também vivemos nesse império terreno onde reside a diferença entre nós e o mundo. Seguir o Senhor exige libertação da razão. A mais pura verdade é que precisamos arrancar os olhos da nossa razão para poder seguir o Senhor. O que tem governado a nossa vida? O raciocínio ou a autoridade? Quando a pessoa é iluminada pelo Senhor, ela fica cega com a luz e a razão é colocada de lado. Paulo ficou cego sob a grande luz na estrada de Damasco e deixou de se guiar pela razão. Moisés jamais arrancou os próprios olhos. Não obstante, agia como se estivesse cego. Ele tinha seus argumentos e suas razões, mas em obediência a Deus, vivia acima da razão. Aqueles que estão sob a autoridade de Deus não vivem segundo a vista. Os servos do Senhor devem libertar-se de uma vida com base no raciocínio. A razão é a primeira causa da rebeldia. Portanto, não podemos ter nenhum controle sobre nossas palavras se primeiro não resolvermos esse problema. Se uma pessoa, pelo Senhor, não for libertada da escravidão da razão, mais cedo ou mais tarde, pronunciará palavras injuriosas. Parece fácil falar sobre a libertação da razão, não é verdade? Mas se somos seres racionais, como podemos evitar isso? Parece realmente muito difícil. Nós raciocinamos desde a infância até a idade adulta, desde o nosso estado de incredulidade até o presente momento. O princípio básico da nossa vida é o raciocínio. Como então acabar com isso? Para tanto, querido, é preciso literalmente sacrificar a nossa vida carnal. Por isso, há duas categorias de cristãos: os que vivem na esfera da razão e os que vivem na esfera da autoridade. Nós devemos fazer
a seguinte pergunta: onde vivemos hoje? Quando recebemos uma ordem de Deus, será que paramos para examinar a questão e ver se existem motivos suficientes para realizar a vontade dele? Ora, isso não passa de uma manifestação da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore governa não apenas os nossos negócios pessoais, mas também o que Deus decidiu para nós, pois a decisão do Senhor deve passar por nossa razão e julgamento. Pensamos por Deus e decidimos o que o Senhor deveria pensar. Sem dúvida, esse é o princípio de Satanás. Afinal, ele não deseja ser igual a Deus? Quem realmente conhece a Deus obedece ao Senhor sem nenhuma argumentação. Dessa forma, não há possibilidade de misturar o raciocínio com a obediência. Se alguém deseja aprender a obediência, deve deixar de lado o raciocínio. Ou vive pela autoridade de Deus, ou pela razão humana. É absolutamente impossível viver por meio de ambas. A vida terrena do Senhor Jesus foi totalmente vivida acima da argumentação. Que razão poderia haver para os açoites? Que razão poderia haver para a crucificação que ele sofreu? Mas ele se submeteu à autoridade de Deus. Nem sequer argumentou ou perguntou, apenas obedeceu. A glória de Deus liberta-nos da razão. Para os homens não é fácil libertar-se das palavras injuriosas e ainda mais difícil é ver-se livre do raciocínio. Oh, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos aprender que mesmo que eu e você não entendamos o que Deus faz, ainda assim nós devemos adorá-lo, porque nós somos servos. Se nós entendêssemos tudo o que Ele faz, nós mesmos nos assentaríamos no trono, não é verdade? Mas quando vemos que Ele está muito acima de nós e que só Ele é o Deus nas alturas, nós nos prostramos no pó e na cinza. E aí, o nosso raciocínio desaparece. Daí em diante, só a autoridade é concreta para nós. A razão e o certo ou errado já não controlam mais a nossa vida. Aquele que conhece a Deus liberta-se do raciocínio. A maneira de conhecê-lo é pela obediência. Os que vivem segundo a razão ainda não o conhecem. Só o obediente conhece a Deus de verdade. Se você entender isso, querido, jamais será capaz de viver novamente pelo raciocínio. Você desejará dizer a Deus: ainda que no passado eu tenha vivido pela mente, pela minha razão, agora eu me inclino e te adoro. Qualquer coisa que tenhas feito é suficiente para mim, porque tu o fizeste. Depois que Paulo caiu na estrada de Damasco, todo o seu raciocínio foi posto de lado. A pergunta que ele fez foi: que devo fazer, Senhor? Instantaneamente, colocou-se em sujeição ao Senhor. Ninguém que conheça Deus argumentará, pois o raciocínio é julgado e rejeitado pela luz. Argumentar com Deus é o mesmo que dizer que o Senhor necessita obter o nosso consentimento para tudo que Ele faz. Isso é loucura. Quando Deus age, Ele não tem nenhuma obrigação de nos contar os motivos, porque os seus caminhos são muito mais altos que os nossos. Se tentarmos rebaixar Deus e fazê-lo discutir conosco, nós o perderemos, porque o transformaremos num igual. Na argumentação, não teremos adoração. Tão logo a obediência se ausenta, desaparece também a adoração. Ao julgar Deus com a razão, nós mesmos nos estabelecemos como deuses. Qual seria então a diferença
entre o oleiro e o barro? Será que o oleiro precisa pedir consentimento ao barro para fazer o seu trabalho? Querido, querida, que o glorioso encontro com o Senhor possa colocar um fim em toda a argumentação que ainda existia dentro de você.